Amém? Glória a Deus. De tempos em tempos eu gosto de falar a respeito da questão de sermos aprovados, a respeito da questão das provações que nós passamos, porque na realidade muitas vezes as provações elas fazem com que o nosso caminhar pareça mais difícil se nós não entendermos o motivo pelo qual as provações vêm sobre as nossas vidas. Por isso quero falar hoje, o tema de hoje é a respeito de provação, né, provados e aprovados, como que nós possamos entender que nós todos os dias somos provados, né, mas que se nós estamos no Senhor, se o Espírito Santo ele está guiando as nossas vidas, com certeza nós seremos aprovados e o Senhor nos abençoará, ele vai nos dar a força necessária para que nós possamos ser aprovados em nome de Jesus. Quero compartilhar, então, um texto da Palavra de Deus com vocês, já que a gente está falando de provação. Eu acho que quem fez aí mestrado, fez PhD no assunto, é o nosso grande aí exemplo, Jó, né? O nosso irmão Jó. Então, quero ler com vocês o capítulo 23, versículo 10. Vamos ler o que a Palavra de Deus diz para nós nessa manhã. Mas ele sabe o meu caminho, prova-me e serei como ouro. Né? O Jó aqui ele está falando que a provação na realidade vai o melhorar, a provação na realidade vai deixar ele mais refinado, mais puro, e ele está dando o exemplo aqui do ouro. Mas ele sabe o meu caminho, prova-me e serei como ouro. Vamos orar, pedir a Deus também a direção dele, para que nós possamos receber do Senhor a palavra, para que nós possamos ser edificados por Deus nessa manhã, para que o Espírito Santo dele fale ao teu coração, em nome de Jesus. Senhor, nós te exaltamos, te agradecemos, te louvamos, ó Deus. Muito obrigado pela tua palavra, porque nós entendemos, ó Deus, que a tua palavra que nos molda, ó Deus, a sua palavra ela é viva, ela é eficaz, ela nos transforma, ela nos molda, ó Deus, e nós louvamos ao Senhor por isso. Muito obrigado, Deus, que a tua palavra ela venha nos edificar nesta manhã, que o teu Espírito Santo venha falar aos nossos corações e que nós possamos sair, ó Deus, deste culto de adoração transformados, ó Pai, que nós possamos sair deste culto de adoração mais parecidos com o Senhor para teu louvor e para a tua glória, que nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém? Provados e aprovados, né? Nós devemos entender que nesse mundo nós vamos passar por provações, nós vamos passar por aflições, e dependendo da nossa atitude, dependendo de como nós vemos essas provações, nós sairemos aprovados ou entraremos em um desespero profundo. Nós seremos aprovados ou seremos reprovados, né? E a reprovação ela nos afasta de Deus e nos afasta do propósito de Deus para as nossas vidas. Por mais que Deus ele nos ame e que ele busque essa intimidade, busque comunhão conosco, na realidade, quando nós não somos aprovados em algum aspecto da nossa vida, nós ficamos mais distantes do propósito de Deus para nós. Pode ser que, dependendo da aprovação que você esteja passando, pode ser que, dependendo da situação que você esteja passando, o fato não é que você vai se afastar de Deus. Na realidade, muitas vezes, essa aprovação pode até, inclusive, te trazer mais para próximo de Deus. Mas, muitas vezes, a aprovação ela vai te afastar, sim, dos propósitos de Deus para a sua vida. Por isso que nós devemos entender, eu estou sendo provado, né? E essa aprovação não pode me levar ao desespero. Essa aprovação ela não pode me levar à angústia, à tristeza, à preocupação, mas essa aprovação ela tem que me levar para mais próximo de Deus e mais próximo do propósito de Deus para as nossas vidas, né? Deus sabe que nós passamos por provas, né? E o objetivo de Deus para cada um de nós é nos treinar, nos preparar. Vocês viram que o Jó acaba de falar para nós, né, através da palavra de Deus, no versículo 10 do capítulo 23,
Ele disse que se o Senhor conhece os meus caminhos, o Senhor sabe quem eu sou, e a questão é, Senhor, se o Senhor me provar, na realidade eu vou ser como ouro, eu vou ser refinado, eu vou ficar melhor. Então, Deus, ele sabe que nós passamos por provações, e essas provações, elas são usadas em nosso favor para nos instruir, para nos treinar, para nos capacitar. Pense você aí na questão de um exército, né? Nós vemos aí o treinamento do exército. Eu não sei quantos de vocês já viram aquele filme lá, Tropa de Elite, né? Um treinamento que para os nossos olhos é absurdo, é um treinamento esgotador, e tem outros filmes aí que mostram o treinamento do exército, da polícia, como é algo puxado, como eles têm que levar peso, como eles têm que correr, como eles têm que levar a resistência física deles até o limite, mas tudo isso faz parte de uma preparação, é um treino para que eles possam estar capacitados para exercer uma outra função, uma nova função, uma função além. Deus, ele faz isso conosco também. Ele nos prepara, ele nos capacita, e capacitação de Deus muitas vezes não vai ser algo que para nós é algo assim agradável, né? Muitas vezes nós não vamos entender isso como um treinamento, nós vamos entender isso de maneira diferente, mas saiba disso, se você está passando por uma aprovação, saiba que se você estiver preparado, se você estiver em Deus, você vai ser aprovado, e você vai sair dessa aprovação, e você vai enfrentar aí novos desafios, e você vai estar mais próximo do propósito e do plano de Deus para a sua vida, em nome de Jesus. Então, isso é bom, sabemos que nós, cada vez que somos provados, nós estamos sendo mais, se nós entendemos isso, nós estaremos mais próximos do propósito de Deus para as nossas vidas, né? O livro de Jó é um livro, então, que trata do sofrimento do justo. Estamos vivendo um tempo de pandemia, estamos vendo aí muitos irmãos, né, sendo demitidos, estamos vendo muitos irmãos perdendo as suas empresas. Nós estamos vendo aí situações que aos nossos olhos não nos agradam. Nós falamos, o justo é alguém, uma pessoa fiel, é um irmão fiel a Deus. Por que está acontecendo isso com ele? E pior, nós não podemos fechar os nossos olhos, mas estamos vendo, infelizmente, por causa dessa enfermidade, alguns irmãos, sim, estão sendo recolhidos, estão sendo promovidos, estão indo para a glória, estão indo desfrutar da vida eterna. Então, nós sabemos que nada foge dos propósitos e dos planos de Deus, mas devemos entender isso, que o sofrimento, muitas vezes, ele vai atingir os justos. E sabe que isso é a causa de muitas pessoas não quererem se aproximar de Deus, porque elas não entendem. Por isso que eu gosto de falar a respeito disso, da aprovação, como uma oportunidade de crescimento, como uma oportunidade de estarmos mais próximos dos planos de Deus para as nossas vidas. Nós precisamos entender isso, né? Jó, ele conseguiu viver essa experiência, ele conseguiu entender, e Deus honrou a vida dele. C.S. Lewis, né, um grande escritor, um homem de Deus, você conhece, se você já leu aí, ouviu o filme Nárnia, foi criado por ele, ele diz o seguinte: o sofrimento é a maior causa do crescimento do ateísmo, e não a ciência. Ao contrário do que muitas pessoas pensam, a ciência em si não é a maior causa do ateísmo, e sim o sofrimento das pessoas, porque na hora do sofrimento, se a pessoa não entende o porquê está acontecendo aquilo, ou se ela não aceita aquela situação, se ela não toma aquela cruz e não carrega aquela cruz, muitas vezes o que vai acontecer é que ela vai se desesperar e vai falar como que Deus ele faz isso com pessoas justas, como Deus faz isso com pessoas boas, enquanto em contrapartida outras pessoas tão ruins estão sendo aí prósperas, estão vivendo coisas boas. Como que uma pessoa que mata outra pessoa, ela vive de maneira impune, enquanto a família tem que sobreviver e viver com o sofrimento da perda de uma pessoa? Então, o sofrimento é a causa do ateísmo, e não a ciência. A ciência é muito pouco. Na realidade, a maioria dos cientistas, eles não são ateus.
Eles podem não ser evangélicos, mas eles são teístas, eles acreditam em um Deus, porque a ciência, quanto mais você estuda, mais você se aprofunda, você vai ver que toda essa perfeição não pode ter vindo de uma explosão, do caos, de alguma situação aleatória. Seria muita coincidência, e isso não tem como acontecer, e não se reproduziu isso nunca mais na história da humanidade. Então, os cientistas, na realidade, quanto mais estudam e observam a ciência, eles creem em Deus, creem que há um Criador, né? Mas o sofrimento muitas vezes nos afasta de Deus. Então, o sofrimento do justo. Jó era um justo, era um homem bom. Quem era Jó? Era um homem justo, os olhos dele estavam voltados para Deus, ele se preocupava em fazer a vontade de Deus. Era um excelente pai de 7 filhos e 3 filhas. Ele, inclusive, quando os filhos eles ofertavam, eles faziam festa, Jó ia e sacrificava em favor dos filhos, pedindo perdão se eles cometeram algum erro. Jó era um homem justo nesse nível. E por causa da sua justiça, da sua bondade e do seu compromisso com Deus, ele era o homem mais rico do Oriente. De Uz, lá nós vemos a palavra de Deus, ele possuía muitos bens, 7.000 ovelhas, 3.000 carneiros, 500 juntas de boi, aí, de jumentas, sem contar os bois, empregados, propriedades. Jó era um homem riquíssimo. E, além de tudo, Jó era um homem saudável. Não tinha enfermidade, né? E tudo veio sobre a vida dele como uma enxurrada de problemas, de dificuldades, de provações, de sofrimento, mas ele permaneceu justo. O fato do justo, de nós sermos justos, ou seja, eu não sou tão justo como Jó. E o fato de nós sermos justos não nos livra de vivermos provações, não nos livra de vivermos problemas, de passarmos por angústias, né? Isso não vai nos livrar. O que nós podemos e precisamos fazer é assimilar, então, essas situações para que nós possamos passar pela aprovação muito mais rápido e sermos aprovados muito mais rápido também. Primeira coisa, então, que eu quero enumerar com vocês aí, as provações sempre têm um propósito. A aprovação, né? As provações sempre têm um propósito. Qual é o propósito da aprovação? A aprovação, né? Nós precisamos ter isso claro no nosso coração. Nós não podemos confundir, e eu já falei um pouco sobre isso com vocês, mas quero repetir uma vez mais, nós confundimos às vezes provação com tentação. Tentação é uma coisa, aprovação é outra coisa completamente diferente. A palavra de Deus nos ensina que Deus, ele não tenta a ninguém. Mas nós vemos aqui Jó ser provado. Diferença, então, da tentação e da aprovação. A diferença é clara, a aprovação, ela vem de Deus. É Deus que nos prova, porque Ele quer nos aprovar. É Deus que nos prova porque Ele quer nos colocar em um novo patamar. Ele quer elevar-nos a outros patamares. Ele quer nos levar a uma nova condição, e para isso nós precisamos de passar por provas. Né? O diabo não. O diabo, ele vem com as suas tentações, e a tentação é totalmente diferente. A tentação tem como objetivo destruir e não promover. Então, nós estamos falando, provação tem sim um propósito, e o propósito da provação é a aprovação. Você não vai ser testado em nenhum sentido se não for para ser aprovado. Deus, ele não vai fazer isso, ele não quer a sua derrota, ele quer a sua promoção. Mas ele não pode nos promover enquanto nós não estivermos preparados. Nós vemos ali, eu gosto de pensar em Davi, porque Davi, ele foi provado como um pastor de ovelhas. Ele cuidava daquelas ovelhas com tanta dedicação, ele cuidava, ele se entregava de tal maneira que podia vir leões, que podiam vir ursos, que poderiam vir animais, tentar ali pegar e destruir aquelas ovelhas, e ele se colocava no meio, e ele impedia que isso acontecesse. Ele não via ali problemas, ele, na realidade, ele se colocava em proteção. Eu vou proteger as ovelhas porque eu sou um bom pastor.
E além disso, nós vemos que no campo, enquanto ele cuidava das ovelhas, ele adorava a Deus. Ele escrevia canções de adoração. E isso nos mostra o quê? Que ele estava sendo preparado. Preparado para quê? Para ser o rei, cuidar do povo de Israel com a mesma dedicação que ele cuidou ali das ovelhas. Ele promoveu adoração intensa, um avivamento de adoração por anos em Israel. Por quê? Porque ele soube adorar a Deus enquanto ele estava ali no campo cuidando das ovelhas. Então, tudo é uma provação para que você seja aprovado. Poxa vida, ele já é ali o irmão mais novo, já está cuidando das ovelhas, já está honrando o pai. E aí vem um urso, vem um leão para tentar destruir ali aquilo que ele está, o trabalho dele. Mas esse leão e esse urso nada mais era do que uma aprovação para o próximo estágio, para a próxima fase na vida de Davi, que era enfrentar Golias. E Golias nada mais era do que a próxima fase que ele teria para ser o rei de Israel e enfrentar diversos exércitos e ser vitorioso em todas as situações. Então nós devemos entender, a provação, ela vem de Deus. A tentação, ela vem do inimigo. A aprovação busca nos promover, busca nos levar a um novo estágio. A tentação busca a destruição de cada um de nós. E aí eu quero pensar com vocês em relação à águia, né? A águia, quando tem ali os seus filhotes, vocês sabem, ela faz o ninho em lugares altíssimos. E a águia vai ali, tem os seus filhos, e os filhos saem do ovinho, e eles ficam recebendo a comida, e eles ficam super felizes com isso, e está confortável para eles. Até o momento que a águia, ela fala, vocês já estão grandes, as suas penas aí já estão todas formadas, né? Vocês já têm capacidade de voar. Só que a questão é, as águias, elas não querem voar, elas querem ficar a vida delas ali, no ninho, e que a mamãe delas venha trazer comida para eles o tempo todo. E aí ela fala, não, é hora de você caminhar, é um novo patamar. Eu te choquei, né? Ela ficou ali chocando. Eu cuidei com zelo, não permiti que nada acontecesse de mal com vocês, com os ovinhos. Então, e aí eu comecei a fazer o quê? Eu comecei a trazer o alimento para vocês. Só que agora é hora de um novo estágio. E o que a águia faz? Ela começa a empurrar aquelas águias, e aí começa, então, a aprovação das águias filhotes. E ela começa a empurrar, imagina vocês a reação das águias, pensando, poxa vida, o que está acontecendo aqui? É minha mãe que estava cuidando de mim até agora, ela está me jogando para fora do ninho, e ela faz exatamente isso, ela tira do ninho e ela vai empurrando, e ela vai tentando ali atirar para fora, e ela consegue. E aí as águias ficam ali tentando voar, se debatendo, só que a águia, ela vai dar um voo rasante, vai por baixo, pega aquela águia filhote pelas asas, sobe de novo até lá em cima, e ela fala, me livrei dessa provação, me livrei dessa tentação, mas na realidade tudo recomeça, né? Na realidade, ela vai e atira de novo. E aí, da segunda vez, ela começa a se debater e consegue planar um pouquinho. O que eu estou querendo dizer com isso? A águia, ela é como fosse Deus, ele quer nos promover a um novo patamar. Ela fala, eu quero que vocês voem voos mais altos. Você foi criado para as alturas, você foi criado para viver coisas grandiosas, só que se você ficar nesse ninho, você não vai viver isso. E por sua vontade própria, você não vai sair desse ninho. Então eu preciso te mover, eu preciso promover você, eu preciso vir com provações para que você seja aprovado e para que você viva novos patamares, para que você viva novas situações. Então Deus, ele faz isso conosco, e Deus, ele estava fazendo isso com Jó. O justo passa por dificuldade, sim, mas o justo passa por provações para quê? Para ser aprovado. Tá certo que, na realidade, as provações são guiadas por Deus para a nossa aprovação. E a gente vai passar por tentações também. A tentação nós precisamos resistir. A aprovação
nós devemos recebê-las com sabedoria e usar elas em nosso favor para o nosso crescimento e chegarmos perto do propósito de Deus, aonde Deus ele quer nos colocar. As tentações, elas virão do maligno sobre as nossas vidas e nós também precisamos usar essas tentações em nosso favor. Nós também precisamos resistir às tentações, resistir ali as tentações externas para que nós possamos vencer também, e ele vai ser usado para a nossa promoção. Então, Deus ele envia coisas porque ele quer nos promover. O diabo envia coisas para nos derrotar, e se nós temos a sabedoria de Deus, nós usaremos essas situações para sairmos promovidos e para sermos abençoados pelo Senhor, em nome de Jesus. Amém? Jó, então, ele está passando aqui por um período de grande ensinamento, né? Ele está aí passando por um sofrimento, né? Está vivendo ali, para ele, aos olhos de muitos, um castigo, mas ele não sabia assim, Deus ele estava conduzindo ele ali para uma grande vitória, né? Que nem Deus faz com os atletas. O atleta é um sofrimento, imagina, você levantar peso todos os dias não é algo agradável, mas aquilo vai te levar a um propósito. E é isso que Deus ele estava fazendo ali com Jó. Deus ele estava fortalecendo Jó em cada uma das situações. Era um treinamento com o objetivo de promover a vida de Jó ali, em nome de Jesus. Devemos nos alegrar no meio das provas, pois isso demonstra que estamos perto de sermos promovidos. Você tem que se alegrar. Se as coisas estão muito calmas para você, você precisa se preocupar. Você está longe de ser promovido. Você vai ficar no mesmo patamar durante um bom tempo. Na realidade, quando as provações elas vêm sobre nós devemos falar, opa, Deus ele quer me ensinar alguma coisa no meio dessa situação. Vou aprender o mais rápido possível para sair dessa situação, e eu tenho a convicção, a alegria de que na realidade eu vou para um patamar novo. Deus ele quer fazer coisas novas nas nossas vidas. Deus ele quer fazer coisa nova na minha vida. Então, quando vem a provação, eu tenho que ter essa certeza no meu coração e tenho que buscar aí passar essa prova para ser aprovado o mais rápido possível. Segunda coisa que eu quero enumerar com vocês, Deus não nos dá provações além da nossa força. Olha o texto que eu vou ler aqui. Esse texto, na realidade, ele está falando sobre tentações, mas isso também, na realidade, Deus ele não nos dá tentações além das nossas forças, como ele também não dá provações além das nossas forças. Ele conhece o nosso limite, e o que ele faz até onde nós suportamos, porque ele quer nos promover. Não sobreveio, 1 Coríntios 10, 13, não sobreveio a vocês tentações que não fossem humanas. E Deus é fiel, ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Mas quando forem tentados, ele mesmo providenciará um escape para que possa passar por essa tentação e para que você possa suportar. Então veja bem, Deus, ele não nos envia tentação além, ele não permite, né? Não sobreveio tentação. Na realidade, não é que Deus ele está enviando a tentação. Não, ele não permite que Satanás ele nos tente mais do que nós possamos suportar. Tanto é que no caso de Jó, ele fala, vai sendo gradativamente. Jó pede para tirar os filhos, pede para tirar os bens, depois pede para tirar a saúde. E na realidade Deus ele fala, não, pode tirar dele, porque ele pode suportar essa situação e ele vai ser mais do que vencedor. Então não vem sobre nós uma tentação que seja maior do que nós podemos suportar. E esse mesmo princípio se aplica para nós em relação a nossa... em relação a provações. Deus ele não vai enviar provações maiores do que nós podemos suportar. Ele não te tira do primeiro estágio para te colocar no 10º estágio. Na realidade, ele te tira do primeiro estágio para te colocar no 2. Deus, ele sabe o que ele está fazendo. Ele sabe como lidar com cada um de nós. Na realidade, a águia não atira os bebês ali antes deles estarem prontos, os filhotes antes deles estarem prontos. Eles não vão sair do estágio de ovo para sair voando.
Ela sabe muito bem que eles precisam crescer, que eles precisam se fortalecer, que as penas precisam estar formadas para que ela possa fazer alguma coisa. Com Deus é da mesma maneira. Não vai vir sobre nós nenhuma provação que seja maior do que a que nós podemos suportar. Então, fique tranquilo em relação a isso. Deus, ele vai estar enviando para você aquilo que você suporta. Se você acha que está sendo muito forte, se você acha que a aprovação aí, ela está pesada demais, saiba de uma coisa, você é muito forte, Deus ele está crendo em você, crê que você consegue ir além dessa situação e viver ainda coisas maiores e melhores para a glória dele. Então, suporte com alegria. Se você está passando por isso, é porque você é capaz. Deus, ele te vê como um homem capacitado. Às vezes nós nos olhamos e pensamos, poxa vida, mas eu estou no estágio 1, Deus quer me jogar no estágio 10, e na realidade, quando Deus está te olhando, ele está te vendo com os olhos espirituais e vendo como realmente você é. Ele fala, não, eu não estou te tirando do 1 para o estágio 10. Eu sei que você já está no estágio 9, e por isso que eu estou te promovendo para o estágio 10, e aí a gente tem que se alegrar em Deus. Amém? Não podemos ser aprovados enquanto não tomamos a atitude que Deus espera de nós. Então, você quer ser aí aprovado, né? Não vai vir tentação maior sobre a sua vida do que você possa suportar, mas, na realidade, uma coisa nós precisamos entender. Toda a tentação que vem sobre as nossas vidas, Deus ele está esperando uma atitude de nós. E nós só sairemos desse patamar, só sairemos desta aprovação quando nós tivermos a atitude correta, como foi no caso de Jó. Jó teve a atitude correta diante das tentações e por isso ele foi promovido. José do Egito teve as atitudes corretas e por isso ele foi promovido. Na casa de Potifar, ele teve ele teve a atitude correta. Por isso ele foi promovido. Ele não se deitou com aquela mulher, ele não caiu nessa tentação, nessa aprovação, e por isso ele foi para um outro patamar. E ele ali na cadeia, ele não se sujeitou, ele não se desesperou, ele não abandonou a Deus, ele não se voltou contra Deus, mas ele ali honrou ao Senhor. E por isso, cada estágio da vida dele, ele foi sendo promovido. Davi, da mesma maneira. E se nós observarmos os homens e as mulheres de Deus, elas vão sendo promovidas esses homens. Como? Quando eles entendem que a atitude deles tem que ser diferente. A atitude deles tem que ser a atitude favorável, a atitude que Deus espera, porque assim nós podemos ser promovidos. Quando você está fazendo uma prova na escola, não adianta você colocar a resposta que você quer, você tem que colocar a resposta correta, a resposta que o professor espera de você. Então, quando você faz isso, você é aprovado. Com Deus, a mesma coisa. Deus ele faz da mesma maneira, em nome de Jesus. Deus permitiu que Deus permite que passamos por tudo isso, e permitiu que Jó passasse por tudo isso, porque ele tinha um objetivo claro para Jó. Jó, eu não quero que você apenas me conheça de ouvir falar, mas eu quero que você me conheça de caminhar comigo, e foi isso que aconteceu com Jó, porque ele teve atitudes que o levou à aprovação, e por isso ele viveu dessa maneira. Terceira e última coisa que eu quero estar aí pensando com vocês, então, pastor, tudo bem, eu sei que vai vir sobre mim provações e tentações, e que eu preciso ser aprovado. Essa parte eu entendi, que o fato de eu ser justo, o fato de eu ser um servo de Deus, o fato de eu ser um filho de Deus, não vai impedir que eu viva essas situações. Muito bem. Eu sei que Deus também não vai enviar nada além do que eu posso suportar. Mas a grande pergunta, a pergunta que não quer calar, então, como eu saio do meio? Como eu posso ser aprovado? Quais são as atitudes que eu devo demonstrar nos tempos da aprovação, no tempo da prova, para que eu possa ser aprovado? Essa é a pergunta que você deve se fazer. Como sair, então, dessa situação? É a atitude. Né? E aí eu vou te mostrar algumas atitudes que você precisa ter para que você possa sair em qualquer tipo de provação de maneira mais rápida, né? De maneira mais fácil. A primeira maneira é a adoração.
Entenda que Deus ele é soberano, que ele está no controle de todas as coisas e que quando você o adorar, independente da situação e daquilo que você estiver vivendo, você está mais próximo de ser aprovado. Olha Jó, no capítulo 1, no versículo 21, a declaração de adoração que ele faz a Deus. Já no começo, começando todas as tribulações, perdendo filhos, perdendo bens, perdendo tudo aquilo que ele tinha, perdendo o prestígio que ele tinha. Olha o que ele diz. Capítulo 1, versículo 21. Nu saí do ventre da minha mãe e nu tornarei para ele. O Senhor deu, o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor. Olha a atitude de adoração de Jó. Você quer viver uma vida próspera, uma vida de bênção, uma vida de aprovação do Senhor? No meio das provações você quer ser aprovado? Adore a Deus independente do que os seus olhos estejam vendo. Adore a Deus independente daquilo que você esteja sentindo. Adore a Deus, esse é o primeiro princípio que você precisa viver. Ele diz assim, eu já vi nu tudo que eu tenho, na realidade foi Deus que me deu. Foi Ele que me deu a vida, foi Ele que me deu os bens, foi Ele que me deu os meus filhos, foi Ele que me deu a minha esposa. Tudo vem dele, tudo procede dele para mim. E se o Senhor deu, ele tem o direito de tirar. E se ele tirou, amém, bendito seja o nome dele. Se eu vim nu, eu volto nu para o ventre da terra, eu vou morrer de qualquer maneira, eu vou morrer então dessa maneira, mas uma coisa eu sei, e uma coisa ele não mudou, ele continuou declarando, bendito seja o nome do Senhor. A adoração é a chave para que nós possamos ter a atitude correta no momentos de provação para que você possa ser aprovado. Quer ser aprovado por Deus? Louve a Deus. Daí tem aquele louvor, né, do irmão Lázaro, eu vou passando pela prova dando glória a Deus. É desse jeito. Não tenho que comer, dá glória a Deus. Tenho que comer, dá glória a Deus. Não tem trabalho, dá glória a Deus. Está no meio da pandemia, está entediado de ficar em casa, dá glória a Deus. Você tem que passar pelas provações, dando glória a Deus, assim como fez Jó. E todos os homens da palavra de Deus, e todos os homens da história do cristianismo. Quando você observar, você vai ver um princípio importantíssimo, que é o seguinte: eles adoraram ao Senhor em todas as situações, e por isso eles foram aprovados e tiveram o favor de Deus sobre a vida deles. Por isso eles foram promovidos. A segunda atitude que você precisa ter, em nome de Jesus. Obrigado pela água. A segunda atitude, então, que você precisa ter é reconhecer a soberania de Deus. Ele é soberano em todas as situações. Vou ler um pouquinho antes aí desse texto e a gente vai ver algumas coisinhas que Jó ele falou aqui em relação a Deus. No mesmo capítulo 1, a gente vai ler do 20 ao 22 agora. Então Jó se levantou e rasgou o seu manto. Isso aí era um sinal de luto, de tristeza. Raspou a cabeça e se lançou em terra e adorou. Então ele se prostrou reconhecendo quem ele era, independente do que ele tinha, e adorou a Deus. E disse aquilo que eu falei anteriormente. E disse, nu saí do ventre da minha mãe e nu tornarei para lá. O Senhor deu, o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor. Em tudo isso, Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. Capítulo 13, versículo 15, diz assim ainda. Ainda que ele me mate, nele esperarei. Contudo, os meus caminhos dependem diante dele. Os meus caminhos defenderei diante dele. Reconhecer a soberania de Deus. Olha o que ele disse, o Senhor deu. Ele tá dizendo, o Senhor deu, o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Ele está reconhecendo a condição dele. Ele está reconhecendo que ele não se trata de que ele não se trata de homem, que ele é pó. E ele se rasga ali a roupa, né? Ele se coloca num sinal em prostração, de luto. Ele adora a Deus. E disse, perdão aqui, raspou a cabeça, lançou-se em terra e adorou a Deus. Reconhecer a soberania de Deus. Se é Ele que está dando,
eu reconheço que Ele que fez, que Ele é Senhor, que Ele é soberano. Ele é soberano no tempo das vacas gordas, mas Ele é soberano no tempo das vacas magras. Ele é soberano no tempo da vida, da alegria, da celebração, mas Ele é Senhor e soberano também no momento da tristeza, da angústia, no momento do sofrimento e da morte. Ele é soberano, independente daquilo que nós estamos passando, independente daquilo que nós estamos vivendo. Quando nós reconhecemos isso, quando nós entendemos isso, nós então aí estamos caminhando para irmos mais além, para estarmos mais próximos da aprovação. Nós estamos caminhando para fazer realmente a vontade de Deus, em nome de Jesus. Né? E em tudo, agora para estar finalizando, qual é a atitude, então, que eu tenho que ter no momento da prova, no momento da aprovação, para eu ser aprovado? Adoração, reconhecer a soberania de Deus e ter uma fé inabalável, continuar crendo em Deus, independente de qualquer situação. Olha o que diz aqui, versículo Jó 19, 25. Porque eu sei que o meu Redentor vive, e por fim se levantará sobre a terra. Ele falou, independente do que esteja acontecendo, a minha fé é inabalável. Eu sei que o meu Redentor vive. Jó, você está todo cheio de enfermidade. Você está com feridas espalhadas pelo seu corpo. A angústia e a agonia de Jó era tão grande que diz que com cacos de telha ele se coçava, porque era algo, as feridas ali eram algo terríveis na pele dele, lembrando ele todos os dias da condição que ele era, de quem ele era, aonde ele estava, mas ele sempre ficou com a sua fé inabalável, lembrando de quem era Deus. Deus, ele é o meu Redentor, não importa, ele vai se levantar. E por fim ele se levantará sobre a terra, o meu Redentor vive. Ele cria também na ressurreição, ele cria na salvação. Ele falou, mesmo que eu morra nessa condição, o meu Redentor vive, e um dia ele se levantará sobre a terra, e ali eu estarei com ele, e eu serei abençoado pela eternidade. Jó tinha essa convicção no coração dele. A fé de Jó não estava nas coisas, a fé de Jó não estava nos bens, nas posses, na família, mas a fé de Jó era uma fé inabalável e ela estava depositada em Deus, que era o seu Redentor. Ela estava depositada em Deus, que era o seu Salvador, que era aquele que iria resgatá-lo. Redentor, o Redentor tinha esse papel no Antigo Testamento de resgatar aqueles que estavam em dificuldades, né? Você conhece aí a história de Ruth, né? Então, Boaz foi o Redentor dela, e aqui ele está falando, meu Redentor vive, ele não está morto, e ele vai me ajudar no momento da minha angústia, amém? Então quero deixar essa palavra para vocês no dia de hoje. Não importa a aprovação que você estiver passando, saiba que Deus usa todas as situações em seu favor. Tudo que você passa, tudo que você está vivendo, Deus ele vai reverter isso em bênção, se você tiver a atitude correta. Ele usará isso para o seu crescimento. Na realidade, muitas situações elas vêm porque Deus ele quer te promover, como foi no caso de Jó. Satanás queria destruir e ele estava usando ali tentações contra Jó, mas Deus entendia isso como provações, e o que Deus queria era que Jó não tivesse apenas bens nessa terra, era que Jó não fosse apenas um homem íntegro, um homem reto, um homem justo, mas que Jó pudesse caminhar com Deus todos os dias, não apenas conhecer a Deus de ouvir falar, mas conhecer a Deus de caminhar com Ele. Você pode estar passando aí momentos difíceis nessa quarentena, mas isso vai passar. A questão é como nós passaremos por essa quarentena, como nós passaremos por esse momento de pandemia. Nós seremos provados, nós estamos sendo provados. A pergunta é, nós seremos aprovados? Você vai ser aprovado? Qual tem sido as suas atitudes nesse tempo?
Se você tem tido atitudes que não são favoráveis, está em tempo, mude as suas atitudes, adore a Deus, reconheça a soberania dele, né? Tenha uma fé inabalável, o seu Redentor se levantará e ele vai te promover e ele vai cuidar de você em todas as situações. Tenha essa convicção. Aproveite essas provações. Aproveite para que você possa crescer e para que você não precise mais voltar por elas, para que você passe muito bem por elas, para que não tenha que voltar mais. Né? Tenha as atitudes corretas diante do Senhor, porque você vai ver que você vai viver o milagre sobrenatural de Deus na sua vida aí, em nome de Jesus. Eu quero orar agora e vou chamar também os nossos irmãos do louvor mais um instantinho. Eu vou orar agora. E aí a gente vai ter esse momento de adoração ao Senhor e você pode se quebrantar aí diante de Deus. Deus, nós louvamos ao Senhor, agradecemos ao Senhor por essa palavra, porque entendemos, ó Deus, que as provações, elas querem nos promover, que nós possamos ser promovidos por cada uma dessas situações, que nós possamos viver e vencer o sobrenatural do Senhor. Essa é a nossa oração, ó Deus, em nome de Jesus. Amém.